Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Boa noite, o nosso entrevistado é Abraham Scheiman, presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O nosso assunto é a expectativa do comércio para as vendas de fim de ano, que já começaram. Boa noite, Scheiman. Obrigada por estar aqui, hein? Prazer é meu de estar de novo com você e com os telespectadores da Gazeta. Realmente nós estamos adentrando o final do ano, faltam poucos dias para o Natal e o governo nos surpreendeu ontem com boas notícias. Acho que foi o Papai Noel do final do ano, que favorece o consumidor com preços mais adequados, mais baixos, com descontos até altos, que eu poderia dizer, na linha branca e em outros produtos. E que impacto que tem esse favorecimento à linha branca? Na linha branca nós entendemos que depende, evidentemente, de cada estrutura, de cada organização. Mas um desconto, eu diria, numa faixa entre 10% e 20% é possível, dependendo da organização. Se repassarem toda a isenção do IPI? Nós pretendemos que isso seja em benefício do consumidor. O consumidor tem que ter a vantagem daquele imposto que no Brasil continua exagerado e que nós continuamos lutando permanentemente. Dizemos que quando o imposto é baixo, o governo arrecada mais, porque vende mais, o consumidor fica satisfeito, compra de novo e o governo continua arrecadando. Agora, o ânimo do comércio já estava bom. A pesquisa da FEComércio, a mais recente que vocês fizeram, mostraram que havia uma expectativa de aumento entre 3,5% e 5% das vendas em São Paulo e no resto do Brasil maior ainda, até de 7%. Com esse pacote, no seu entender, pode ser mais do que isso? Eu acho que com esse pacote de final de ano, o Natal deste ano, referente a Natal de 2010, nós podemos atingir um patamar até de 10% de vendas melhores, porque a linha branca, os eletroeletrônicos, têm no final do ano um impacto muito forte nas vendas. E com esse favorecimento, nós acreditamos que vamos possivelmente chegar a 10% em relação ao ano passado. Agora, o incentivo ao crédito, Abraham Scheiman, já existe um endividamento interno. Esse incentivo ao crédito não pode trazer uma consequência negativa de maior endividamento das famílias em relação ao ano que vem, considerando as perspectivas que não são nada positivas? Olha, os nossos índices de endividamento das famílias está num patamar muito, muito adequado, até diminuiu no mês de outubro. Nós entendemos que com essa taxa de juros um pouco mais baixa, que estamos atravessando no Brasil e que vai continuar sendo reduzida, que para o consumidor final também ainda é alta, mas que deve reduzir um pouco, nós acreditamos que o endividamento, o 13º, a primeira parcela foi paga já até dia 30, muitos pagaram uma parte das dívidas, o endividamento diminuiu, então vão assumir novos patamares de dívida, mas ainda assim eu diria que não há uma condição de alerta, não há uma condição de endividamento exagerado. Mas, Scheiman, não há uma condição de alerta. Entretanto, nós estamos diante do imponderável. Quem pode garantir o tamanho da contaminação da crise internacional? Se ela bate no Brasil, se não bate, e se bater, o quanto bate? Se já há uma queda na produção industrial, se a expectativa é negativa para o próximo ano. Quem sai alegrinho agora, com pacote, com incentivo, com tudo isso, bom para o comércio, faz dívida. Mas e se chega o ano que vem e aí acontece um ano pior, mais duro, com desemprego? Olha, eu acredito que os países que não estão endividados, que não tiveram um exagero de endividamento, como os países avançados, vamos dizer, Europa, Estados Unidos, que se endividaram exageradamente num patamar que é difícil você abrir mais crédito, a sociedade, o dinheiro é medroso, o dinheiro tem medo. Então o dinheiro hoje não vai mais para a Europa, não vai para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos um pouco porque ele tem medo e acha que a economia americana não tem garantias. Mas o Brasil oferece uma boa oportunidade, nós temos um crescimento do PIB desse ano um pouco menor do que previsto, mas crescendo. O emprego está num patamar
de 6% de desemprego. Os reajustes salariais foram abundantes, até de 3% acima dos índices do INPC, e com isso nós temos uma garantia de que o ano que vem vai ser um ano com o salário mínimo também vai subir por volta de 14%. Eu acredito que vamos ter uma surpresa o ano que vem muito agradável. Tomara. Agora, uma outra questão para encerrar. No seu entender, um pacote como esse, lançado pela presidente Dilma, até se antecipando à má notícia do PIB do terceiro trimestre, ele estimula, ele anima, existe vamos dizer, esse entusiasmo aí do comércio, de aumento, estímulo ao aumento de consumo, mas é isso que o Brasil precisa? Ou o que seria mais eficiente do que uma medida pontual? Seria uma reforma tributária para valer mesmo, verdadeira? Seria redução de gasto público? Aquelas medidas que vocês da FEComércio tanto têm cobrado. Nós defendemos isso há muitos e muitos anos. As reformas estruturais da vida brasileira, um Estado mais enxuto, um Estado menos gastador, um Estado que tribute menos, o que gaste menos com juros para gerir a dívida interna. Mas isso, eu diria que é um problema político que nós atravessamos no Brasil. Sai governo, entra governo, aumenta a taxa de juro, baixa a taxa de juro, mas no momento nós estamos atravessando uma fase, eu diria, interna razoavelmente boa. Temos que tirar proveito dessa situação e durante esses próximos meses ver se é possível pontualmente fazer alguma coisa no aspecto tributário e no aspecto previdenciário. É difícil falar numa grande reforma no Brasil. Nos últimos anos temos visto que isso é extremamente difícil, mas vamos continuar lutando para que isso seja possível. Obrigada, Brancheimer. Uma boa noite. Obrigado por